E hoje eu quero falar sobre o novo. E antes da gente entrar no novo, eu só queria te lembrar que é melhor o novo de Deus, mesmo que pareça confuso aos meus olhos, do que aquilo que eu posso fazer sozinho, mesmo que esteja em ordem aos meus olhos. Tem confusões e estações confusas que Deus nos leva, que fazem muito mais sentido do que quando a gente consegue fazer do nosso jeito. É por isso que para viver o novo, você vai precisar aprender a se mover mesmo sem concordar. Olha para mim, irmão. Todo herói da fé precisou aprender a se mover mesmo sem concordar. Abraão abriu mão do conforto, José foi feito cativo, Davi foi perseguido, Jesus foi morto. Então não espere que a promessa se cumpra sem que haja um preço para isso. Qual que é o preço do novo? O preço do novo é tudo. O preço do novo é você deixar o velho para trás, é você deixar sua vontade para trás. O preço do novo é você colocar um pé mesmo sem ter um caminho, crendo que Deus vai construir um caminho sobre as águas. É você dormir com leões, sabendo que Deus vai fechar a boca deles, e mesmo que eles estejam lá, não vão poder te ferir. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Confiar no novo é entender que as estações difíceis não significa que Deus me abandonou. Os leões estão lá, mas não podem me ferir. As espadas são levantadas, mas não podem me tocar. A fornalha foi aquecida várias vezes mais, mas não pode me queimar. O Deus que permite também é o Deus que protege. E na construção do novo, a gente vê Deus permitindo que vários heróis da fé fossem colocados em estações difíceis, mas a gente também viu a promessa se cumprindo em cada um deles. José dormiu como escravo, acordou como um governador. Jesus tocou o inferno, mas ao terceiro dia ressuscitou. Vou falar de novo porque eu acho que essa aqui é uma igreja de crente. Jesus ao terceiro dia ressuscitou, tomou para si as chaves do inferno e da morte. E onde eu quero chegar com isso? O novo se manifesta em meio às piores estações da nossa história. Talvez se tem alguém aqui que está vivendo um momento mais confuso, eu quero te lembrar que esse é o cenário perfeito para o novo de Deus invadir a tua história. Jesus foi crucificado e no dia seguinte houve silêncio. Mas no domingo, as pessoas que foram lá tentar ungir o corpo dele com óleos e especiarias encontraram um lugar vazio. Enquanto procuravam o mestre lá, a Bíblia diz que anjos perguntaram então para aquelas mulheres: por que procuram entre os mortos aquele que vive? Você tem noção? Na noite anterior, choro, homens voltando para suas casas, para suas cidades. Alguns deles imaginaram que eles estavam acreditando que Jesus era o Messias, mas eles estavam buscando o homem errado. Eles falaram: cara, a gente errou, não é ele era um homem comum, ele morreu, ele foi crucificado, acabou. É porque o novo de Deus, ele surge em meio às nossas tempestades. O novo de Deus surge em meio aos nossos períodos mais difíceis. Eu quero liberar isso sobre você em nome de Jesus. Se você recebe, levante suas mãos. Eu declaro em nome de Jesus o novo de Deus tomando forma, mesmo quando nada faz sentido, mesmo que tudo se levante, mesmo que algumas coisas pareçam não se encaixar. Eu declaro o novo de Deus tomando forma diante dos seus olhos. Se não é como Jesus te disse que seria, ainda não é o final da sua história. Não importa o que homens pensam, a última palavra continua sendo dele. O novo de Deus está pronto para mudar histórias de pessoas que anseiam viver coisas novas em Deus. Se você deseja isso, declare com autoridade. Diga: Pai, eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir. Diga que eu estou pronto para viver coisas novas. Você recebe isso? Você pode celebrar Jesus no seu lugar? Aleluia! Então, primeira chave que eu quero compartilhar, e eu vou pregar aqui na velocidade 2 do WhatsApp, ok? Você pega a chave que puder e depois assiste com calma. E tem coisas que você não vai nem perceber que Jesus está falando aqui hoje. Daqui a 3 meses você vai falar: uau! Você já viveu isso? Uma passagem que você já leu 10 vezes, um dia parece que alguém colocou uma coisa nova lá. Olha isso, irmão, que interessante. Uma revelação não significa que Deus escreveu uma coisa nova da noite para o dia. Significa que você passou a enxergar algo que sempre esteve lá, mas você não enxergava. O novo nem sempre tem a ver com Deus fazendo algo que não existia, mas em alguns momentos tem a ver com Deus fazendo você enxergar o que sempre esteve lá e você não sabia.
Sabe o que aconteceu em alguns casamentos durante a pandemia? Teve gente que percebeu que a esposa era incrível e nem sabia. Eu vi um cara falando: cara, sabe o que eu descobri na pandemia? Que a minha esposa é incrível. E eu nem sabia, porque eu estava tão agitado, é sério, e eu estava tão envolvido. E quando eu fui obrigado a ficar com ela todos os dias, eu falei: uau, eu casei com uma mulher incrível. Uau, eu tenho filhos incríveis. Tem momentos que Deus permite que a gente desacelere para que a gente comece a contemplar o que Ele já nos deu. Guimarães Rosa diz que quando nada acontece, existe um milagre que não estamos vendo. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus estabelece todas as coisas que existem do primeiro ao quinto dia. No sexto dia, Ele cria o homem, e no sétimo, Ele convida a criação para descansar com Ele, mesmo não tendo se cansado. O descanso de Deus, o descanso do tipo de Deus, não está ligado só a gente parar depois que se cansou. Tem a ver com a gente contemplar o que Deus já fez até aqui. Você está comigo? Gratidão, essa palavra a gente ouve tanto, ela até viralizou, virou hype. Gratitude, gratidão. Mas a verdade é que a gratidão ela é poderosa, porque quando eu paro para celebrar o que Jesus já fez até aqui, eu começo a observar coisas novas que Jesus já me deu e eu nem sabia. Deus está fazendo uma coisa nova exatamente agora. Olha onde você está, irmão. Talvez alguns aqui, alguns anos atrás, estavam completamente perdidos. Hoje você está buscando algo em Deus, você está tendo um encontro com Deus. Você está aqui para dizer: Jesus, eu estou com o meu coração aberto, eu creio que existe mais, eu quero viver mais. Há 17 anos atrás eu estava completamente perdido. 17 anos depois eu estou liberando palavras de vida. Há 4 anos atrás eu estava num leito de hospital lutando para sobreviver. 4 anos depois Deus está me usando como um canal de cura. Irmão, guarda isso. Não coloca um ponto final onde o autor da vida continua escrevendo. Talvez se há 4 anos atrás eu olhasse para o meu momento, eu ia falar: cara, foi uma história linda com Deus, mas vai terminar aqui. Deus está falando: não, filho, você nem entendeu, eu nem comecei a fazer. Se eu voltasse alguns anos atrás, meus pais enfrentando desafios, agiotas entrando na nossa casa para tirar coisas da gente, carro, casa, apartamento. Eu vi meus pais quebrarem, eu vi o meu pai ficar barbudo, com depressão dentro de um quarto escuro. Eu vi o inferno tirar coisas de nós, mas eu também vi Jesus entrar na nossa história e mudar a nossa família. Eu também vi Jesus fazendo coisas novas. Sabe o que vai acontecer agora daqui a alguns meses? Eu vou consagrar o meu pai a pastor na igreja que eu lidero. Deus está fazendo coisas novas. Deus está fazendo coisas novas. Você tem noção do que é poder consagrar o seu pai a pastor? Deus me deu a graça de ser o primeiro pastor da minha família. Eu não tive o prazer de poder falar: meu pai é pastor, ou meus pais são líderes, meus pais me ensinam sobre o evangelho. Eu não tive esse prazer, mas os meus filhos vão ter. E esse é o poder do evangelho. Guarda isso, irmão. Esse é o poder do novo. A partir do encontro que você tem com Jesus, tanto faz o pai que você teve, porque a partir de agora o que conta é que tipo de pai o seu filho vai ter. Que tipo de líder você teve. Isso, irmão, celebra se for para Jesus. Que conta agora que tipo de líder os seus liderados vão ter. O evangelho, irmão, nada mais é do que Deus nos dando novas oportunidades de viver coisas novas. Um novo tempo, novos passos de fé, novos sonhos. Você está comigo? Diga amém. Então vamos lá, quantos querem viver o novo aqui em Deus? Primeira chave para você viver o novo: você precisa enxergar o novo. Declara isso comigo, diga: eu preciso enxergar o novo. Eu compartilhei hoje de manhã um testemunho que a gente viveu lá em Miami, quando a gente começou a igreja lá, pastor. A gente começou, não tinha budget, eu botava 12 voluntários numa van, dirigia até Miami, a gente alugava um coworking com cheiro de maconha no meio de Wynwood. Quem já foi lá em Miami sabe como que é aquele bairro. Até alguns anos atrás tinha briga de gangues lá, e eles mudaram completamente esse bairro. No coração de Wynwood, Miami, a gente começou uma igreja lá. E aí depois a gente foi para um anfiteatro, depois a gente alugou um galpão. E quando a gente começou a igreja, não tinha dinheiro para comprar as coisas básicas. Aqui isso não acontece, né, pastor? Graças a Deus, né? A igreja veio pronta, né? Glória a Deus. Só quem constrói sabe. Mas não tinha um monte de coisa básica. E Deus me deu uma direção: começa a enxergar o que você precisa, porque onde tem visão tem provisão.
Aonde tem visão, tem provisão. E aí eu comecei a fazer listas da Amazon. Eu fiz a lista 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E cada lista falava a respeito de um tempo. Era uma etapa que a gente ia viver como igreja. Você está comigo ainda? Diga amém. E aí um dia eu estava dirigindo para Orlando. E eu entendi que Deus estava falando comigo para ligar para uma pessoa da igreja. E quem me conhece sabe como eu sou. Eu sou muito discreto com essas coisas. Mas eu fiquei durante alguns quilômetros postergando, fingindo que Deus não estava falando comigo. Até que eu não aguentei, eu parei o carro. Falei, amor, eu preciso fazer uma ligação. Eu peguei o telefone, liguei para uma pessoa. Falei, irmão, eu não sei se faz sentido, mas eu queria compartilhar com você o que a gente está vivendo como igreja. A gente tem esses desafios. E se Deus falar com você, me deixa saber. E aí depois de alguns minutos ele me respondeu, falou, pastor, faz sentido, eu sinto paz. Orei com a minha esposa, Deus já tinha falado com a gente. E a gente vai comprar essas listas. E eles compraram a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta lista. E aí eu estou no domingo à noite compartilhando, Douglas, esse testemunho com a igreja. Eu falei, gente, Deus é maravilhoso. Alguém se levantou e ofertou o que a gente precisava. Então a gente vai virar o ano já com a nossa igreja, com toda a estrutura para o Kids. A gente vai começar a avançar. E aí no final do culto, um homem que eu tinha conhecido quando eu fui pregar em Londres, ele estava por coincidência passeando em Miami. Naquele dia ele foi no culto. Aí ele me chamou no final e falou, pastor, eu ouvi você falando sobre 6 listas e eu entendi que vocês ganharam 5, mas e a sexta? Eu falei, cara, a sexta ainda não. Aí ele falou, então fica tranquilo, porque a sexta eu pago. Esse ainda não é a melhor parte do testemunho, irmão. Pega isso. Meses passaram. E eu lembro que um dia, durante a minha oração, eu comecei a falar com Deus, Deus, tem tempos que a gente não vive um mover como aquele. Já tem alguns meses que a gente não vive um favor como aquele que a gente viveu em dezembro. Aí Deus falou comigo, filho, você não fez mais nenhuma lista nova. Pega isso, irmão, pega essa chave. Deus falou, eu não parei de fazer, você que parou de sonhar. Irmão, você quer viver o novo? Você precisa sonhar com o novo. Você precisa aprender a enxergar o novo. Você precisa desejar mais do que todas as coisas o novo. Tem muita gente gastando tempo olhando para aquilo que não quer viver. Você precisa gastar tempo olhando para aquilo que você quer viver. Para de olhar para onde você saiu e começa a olhar para onde Deus quer levar você. Deus está fazendo coisas novas. Tem gente que está falando mais o Covid, mas durante a pandemia, mais o plano Collor, irmão. Existe um novo ano, um novo calendário, um novo tempo, uma nova estação. E Deus pode fazer em 6 meses tudo aquilo que talvez você perdeu em 4 anos, em 10 anos. Deus pode mudar em alguns minutos a nossa história. Se alguém crê nisso, pelo amor de Deus, diga, eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu já pedi ou pensei, segundo o seu poder que em mim atua. A palavra de Deus diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Você quer viver o novo, irmão? Você precisa enxergar o novo. Você precisa olhar para lugares que Deus já te disse que te daria, para experiências com Deus que Deus já te disse que faria. Você está comigo ainda? Diga amém. Olha que coisa incrível. A gente olha para o milagre da multiplicação, pastor, e a gente vê Jesus pegando pouco e transformando em muito. Isso é poderoso demais, mas tem um detalhe no milagre da multiplicação de pães e peixes que às vezes a gente nem se atenta. Tão poderoso quanto Jesus multiplicar o pouco e fazer isso virar muito é o fato de Jesus ter pego um peixe no meio do deserto para ser o cardápio do dia. Pega essa chave, irmão. Jesus fez de um peixe o cardápio do dia de uma multidão no meio do deserto. Irmão, eu não sei se você já se atentou, mas não existem peixes no deserto. Não existem rios no deserto. Não existe mar no deserto. O que Jesus está ensinando através desse milagre é muito mais do que uma capacidade que ele tem de fazer o pouco virar muito. Ele está mostrando que ele não depende do ambiente para fazer aquilo que ele disse que faria. O seu milagre não depende da sua geografia. O seu milagre não depende do lugar que você nasceu. O seu milagre não depende da sua descendência. O seu milagre não depende da economia. O seu milagre não depende da política. O seu milagre não depende da promessa de homens. Recebe isso em nome de Jesus. O seu milagre não depende de conjunturas, circunstâncias. O seu milagre não depende de diagnósticos, de opiniões de homens. O seu milagre não depende de nada além daquele que te sustenta. Deus é poderoso para fazer o povo que está com fome comer peixe no meio do deserto, porque Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer, do jeito
jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e na velocidade que Ele quer. Irmão, Deus é especialista em fazer coisas impossíveis em meio a estações difíceis. Estações de crise são tempos de aceleração. Estações de crise são tempos de viver milagres. Fala para quem está do seu lado, irmão. Os cenários difíceis são um cenário ideal para Deus fazer o impossível se tornar inevitável. Você crê nisso? Você pode celebrar Jesus no seu lugar? Me ajuda a pregar, irmão. Vamos junto. O profético não depende do ambiente, nem daquilo que o ambiente carrega. O profético não depende daquilo que o ambiente carrega. O profético transforma o ambiente a partir daquilo que o céu carrega. Lembra daquele milagre em que Jesus ele dá uma ordem, o mar se acalma, os ventos se aquietam? Você sabe o que Jesus fez naquele momento? Ele só colocou para fora o que já estava dentro. Então Jesus ele se coloca de pé no meio de uma tempestade, e a paz que estava dentro dele começou a transformar o ambiente ao redor dele. O homem que está em paz consegue liberar paz ao seu redor. O homem que está com Deus consegue manifestar Deus ao seu redor. Alguém que foi marcado consegue marcar. Alguém que foi curado consegue curar. Alguém que foi liberto consegue libertar. Alguém que foi tocado consegue tocar. Você está comigo? Diga amém. Então tudo que a gente precisa fazer é colocar para fora aquilo que Deus já depositou dentro. O profético não depende do ambiente. O profético, ele transforma ambientes. O profético faz o deserto se tornar o lugar mais seguro para você estar. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. O lugar mais seguro que a gente pode estar é correndo riscos com Deus. Eu prefiro ter Jesus no meio de uma tempestade do meu lado do que estar no mar calmo sem Ele. Prefiro ter Jesus dançando comigo numa fornalha ardente do que estar seguro no palácio. Eu prefiro estar com Jesus sendo perseguido por Saul do que ser Saul. Você percebe que quando a gente olha a perspectiva bíblica, nem sempre quem está no lugar de conforto é quem está caminhando com Deus. Não foi confortável para Davi, não foi confortável para José, não foi confortável para Abraão, não foi confortável para nenhum dos heróis da fé, não foi confortável para Jesus. Mas em meio aos nossos cenários de dor, Deus tem coisas novas para fazer diante de nós. Você está comigo? Segunda chave que eu quero liberar para a gente viver o novo: você precisa declarar o novo. Irmão, pega isso em nome de Jesus. Tem milagres que a gente ainda não viveu por conta de declarações que a gente ainda não fez. Deus leva o profeta para um vale de ossos secos, e a pergunta dele é: esse vale de ossos secos por acaso pode voltar a viver? Ele fala: Senhor, tu sabes. Então abre a sua boca e profetiza. E aí aquele profeta chega diante de um vale de ossos secos, e ele não fala o que ele acha, ele fala o que ele ouviu Deus falar. Ele fala: vale de ossos secos, escutem o que diz a voz do Senhor. E aquele silêncio da morte começa agora a ser substituído pelo som do céu. Ossos se unindo a ossos, juntas, medulas, carne, e um exército que parecia morto aos olhos naturais, agora ele está de pé e começa a se mover. Irmão, deixa eu liberar algo sobre você. Você precisa abrir a sua boca e declarar o novo de Deus sobre cada área da sua vida. Você precisa gastar tempo trazendo à existência aquilo que ainda não existe. Abra a sua boca, libera a palavra. Libera a palavra. Conselho prático que eu quero te dar, mudou a minha história, pode mudar a história de alguém aqui nessa noite. Nunca termine uma estação sem profetizar sobre a estação seguinte. Está acabando junho, começa a declarar como vai ser julho. Pai, eu te agradeço por julho, o ano do maior romper da minha história. Obrigado pelos milagres financeiros de julho. Obrigado pelas portas abertas de julho. Obrigado pelos sinais e maravilhas de julho. Irmão, não termina uma estação sem profetizar sobre a próxima. Sabe por que muita gente vem se arrastando no domingo? Porque muita gente ainda acha que o domingo a gente vem para entregar o que sobrou da semana passada. O domingo, na verdade, a gente vem para entregar a primícia da semana que ainda nem começou. O domingo não é o final da última semana. O domingo é o início da melhor semana da minha vida. Você vai voltar para casa com uma palavra de esperança. Você vai voltar declarando que essa semana já é a melhor semana da sua vida. Você está comigo? Diga amém. Todo
final de ano, eu declaro sobre o ano seguinte: 2022 já é o melhor ano da minha vida, 2023 já é o melhor ano da minha vida. Por quê, irmão? Porque cada novo ano, cada nova estação é como uma terra que está só aguardando uma palavra de comando. Cara, isso é tão poderoso. A palavra da fé criou tudo que existe. O poder criativo de Deus se manifestou por conta das palavras que saíram da boca de Deus. Olha que poderoso. Você está comigo ainda? A Bíblia diz que quando Deus criou os céus e a terra, quando Deus começou a estabelecer a criação nos 7 dias, no primeiro dia, a primeira declaração que sai da boca de Deus é: haja luz, e houve luz. Mas Deus só criou o sol, a lua e as estrelas no 4º dia. Então como que Deus diz haja luz no primeiro, se o sol, as estrelas só foram criados no 4º? Você já parou para pensar nisso? Talvez alguns vão dizer: acabei de encontrar uma incoerência na Bíblia. Não, isso não é incoerência. A luz que Deus manifesta no primeiro dia não é a luz do sol, é Jesus, a luz dos homens. Então no primeiro dia, quando ele fala haja luz, ele está dizendo: filho, manifeste-se, filho, resplandeça. Irmão, pega isso em nome de Jesus. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. Então o Espírito já estava lá. Deus também já estava lá. Então quando Deus fala para o seu filho: haja, manifeste-se, Deus está chamando Jesus para participar com ele da criação. Você está comigo ainda? É por isso que no 6º dia, quando ele vai criar o homem, ele fala assim: façamos então o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Pastor, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar num ponto simples que pode mudar a história de alguém aqui nessa noite. Se nem Deus, sendo Deus, ousou criar qualquer coisa sem ter Jesus e o Espírito Santo do seu lado, como que você acredita que você vai construir algo sozinho sem eles? Guarda isso, irmão. Deus, sendo Deus, convidou o Filho e o Espírito para fazerem parte da criação. Você vai viver algo novo quando você começar a convidar o Espírito e o Filho para fazerem parte da sua construção. É por isso que é tão poderoso quando a gente declara: Jesus, eu abro meu coração para você entrar. Jesus, eu quero viver algo novo. Jesus, faz do seu jeito, no seu tempo. Jesus, muda a minha história. Jesus, vem como vento impetuoso, move coisas de lugar, faz algo novo. O que você está dizendo é: eu não consigo fazer sozinho. Você está comigo ainda? Diga amém. Falei hoje pela manhã sobre o milagre de água se tornando vinho. Vocês estão recebendo? Alguém está recebendo algo de Deus nessa noite? A gente olha para esse milagre da água virando vinho, mas muita gente deixa passar batido um detalhe que é muito simples. É um revelamento revelado. Jesus estava numa festa e a Bíblia diz que acabou o vinho. Então, você já sabe da história. Maria chama ele, insiste. E aí depois que ela insiste bastante, só quem é casado sabe muito bem como funciona isso. Amém, gente? Isso é bíblico. A sua esposa tem o respaldo de Maria, inclusive. Porque ela falou para o filho fazer, o filho falou: mulher, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. 5 minutos depois, o filho está fazendo. Fecha parênteses, só um desabafo. Estou brincando, mas é sério. A Bíblia diz que Jesus então pega aquelas talhas e transforma a água em vinho. Você está comigo ainda? Diga amém. Agora, uma coisa que não está na Bíblia, mas a gente precisa entender, é que aquele milagre só aconteceu porque Jesus estava naquele lugar. Amém? E Jesus só estava naquele lugar porque alguém convidou ele para a festa. E se alguém convidou ele para a festa, o nome dele estava na lista. Então pega essa chave, irmão, em nome de Jesus. Se você quer viver milagres na sua casa, você precisa convidar Jesus para a sua festa. Tem muita gente perguntando por que Deus não está fazendo, mas você ainda nem trouxe ele para dentro. Irmão, você precisa colocar Jesus na lista da sua festa. Você precisa colocar Jesus na lista da sua casa. Tem empresários aqui que talvez nunca fizeram essa oração, e eu te desafio a fazer isso nos próximos dias. E daqui a algumas semanas você vai me dar um testemunho de milagre. Chega na sua empresa e declara: Jesus, essa empresa é sua,
você é o principal acionário, você é o principal sócio, você é o majoritário, você faz o que você quiser, você manda mais do que eu nesse lugar, a última palavra é sua. Eu tenho estratégias, mas o Senhor tem uma palavra. Eu tenho ideias, mas o Senhor tem uma palavra. Eu acho que coisas podem ser melhores ou não, mas o Senhor sabe o que é melhor para mim. Então seja feita nessa empresa como já é feita nos céus. Você que é casado, hoje à noite declare sobre a tua família. Pai, eu declaro em nome de Jesus, seja feito no meu casamento como o Senhor faz nos céus. Governa essa casa, governa os meus filhos, faz algo novo em nós, porque o controle é totalmente seu, Pai. Eu abro mão do meu controle, faz o que o Senhor quiser. Você está comigo? Jesus só faz o milagre da transformação de água em vinho porque ele estava na festa. Você quer uma chave para viver o novo? Convida Jesus para sua casa, irmão. Convida Jesus para os seus dias. Convida Jesus para a sua rotina. Convida Jesus para a sua semana. Convida Jesus para ser o maior interessado em dizer: Espírito Santo, o que a gente vai fazer junto hoje? Bom dia, Espírito Santo. O que a gente vai fazer junto hoje? Bom dia, Espírito Santo. Qual é o milagre que você tem para mim hoje? Bom dia, Espírito Santo. Eu vou ser resposta de oração para quem hoje? Bom dia, Espírito Santo. Como que você quer me usar e vai fluir hoje? Você está comigo, irmão? Pelo amor de Deus, levante suas mãos. Tem muita gente fazendo das crises o seu devocional, mas quando Deus é a primeira parte, todo o restante é abençoado. Quando Deus é o princípio do seu dia, todo o seu dia se torna diferente. Irmão, tem muita gente que começa o dia lendo os jornais. Sabe o que é um jornal? O jornal nada mais é do que um conjunto de notícias sobre algo que aconteceu. Mas a palavra nada mais é do que um conjunto de promessas sobre algo que vai acontecer. Então gasta menos tempo ouvindo o que já aconteceu e gasta mais tempo declarando aquilo que vai acontecer. Você está comigo? Você quer viver o novo, irmão? Você precisa declarar o novo. A gente olha para a história de Moisés, e Moisés, ele aprende a tirar água da rocha tocando a rocha, mas chega no momento em que Deus pede para ele tirar a água da rocha falando com a rocha. No início da nossa jornada, a nossa força com Deus até consegue fazer algumas coisas sobrenaturais, mas chega num ponto de maturidade que você não vai precisar mais colocar força, você vai precisar abrir a sua boca. Lagoinha, olha para mim em nome de Jesus, não se distrai, recebe isso. Quando Deus te leva a níveis mais altos, o novo de Deus só flui quando você abre a sua boca e profetiza. Eu queria que a gente fizesse isso exatamente agora. Você está comigo? Queria te convidar a fechar os seus olhos. O instrumental vai continuar ministrando. E eu queria que você começasse a declarar. Declara vida sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Se tem alguém com alguma enfermidade aqui, coloca a mão sobre a parte do seu corpo que estava enfermo e começa a ministrar cura. Começa a declarar. Eu declaro saúde perfeita sobre o meu corpo. Eu declaro saúde perfeita da ponta da minha cabeça à planta dos meus pés. Cada pedaço de mim sendo tocado pela glória de Deus. Eu declaro sobre os meus filhos, serão como flechas liberadas sobre as nações. Eu declaro sobre a minha casa, será conhecido como lugar de oração, lugar onde Deus tem prazer de fluir, de habitar. Eu declaro, os meus pés não pisarão em falso, e se eu tropeçar, Deus dará ordem aos seus anjos para me colocar de pé de novo. Eu creio que o Senhor vai guardar minha entrada e minha saída. Os meus inimigos, por mais que me procurem, não me encontrarão. Por mais que corram contra mim, não me alcançarão. Virão por um caminho, por 7 caminhos eles fugirão. Porque o Senhor é a minha torre forte, o Senhor é a minha esperança, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Nós declaramos o novo de Deus tomando forma nos nossos dias, novos sonhos, uma nova mentalidade, uma nova porção de fé, novos passos de fé para andar sobre as águas. E se as ondas forem fortes, nós abriremos a nossa boca e a palavra que a gente carrega vai aquietar o mar e silenciar os ventos. Nós cremos no Deus que pode todas as coisas. Não há nada que Deus não possa fazer, não há nada que Deus não saiba. Nós cremos no Deus que faz o impossível se tornar inevitável. Nós declaramos em nome de Jesus sobre 2022,
O melhor ano da nossa vida, o ano do maior romper da nossa história, o ano de andar sobre as águas, o ano de vencer gigantes. 2022 é o ano de construirmos algo novo com Deus. 2022 é o ano de deixarmos coisas velhas para trás e a partir de Jesus tudo se fazer novo. 2022 é o ano da gente se despir de algumas roupas antigas, de algumas falas antigas, de alguns pensamentos antigos. Algumas armaduras que funcionaram até aqui não funcionam mais a partir daqui. Deus tem novas armas, novas estratégias, novas palavras, uma nova porção de unção. Deus tem óleo fresco para liberar sobre as nossas cabeças, um bálsamo sobre todo cansaço, unção sobre as nossas cabeças. Nós declaramos em nome de Jesus, essa noite, marcando o início de uma estação de romper sobrenatural. Coisas que até aqui pareciam impossíveis, começando a serem liberadas. O favor de Deus nos levando a lugares que a gente nunca imaginou que estaria. O favor de Deus abrindo portas que só Ele poderia abrir. Porque nós somos quem Deus diz que nós somos. Nós podemos o que Deus diz que nós podemos. E nós vamos viver aquilo que Deus disse que nós viveríamos. Nós não nos movemos por aprovação de homens ou por opinião de homens. Nós nos movemos por uma palavra que já saiu da boca de Deus a nosso respeito. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor todos os dias, e cada promessa que Ele fez ao meu respeito vai se cumprir no seu tempo, em nome de Jesus. Se você recebe isso, diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Você pode, pelo amor de Deus, fazer barulho. Vamos, igreja. Aleluia. Aleluia, aleluia. Fala para quem está do seu lado, irmão. Tem tempos de tocar a rocha, mas tem estações que você precisa falar com ela. Você precisa abrir a sua boca. Tem muita coisa que eu estou vivendo hoje que já foi profetizado pela minha esposa um dia. Tem muitas coisas que eu estou vivendo hoje que já foram profetizadas pelo meu sogro um dia. A palavra profética transforma o natural numa realidade sobrenatural. O câncer não deixa de ser câncer, mas existe uma palavra que está acima do câncer. A dívida não deixa de ser dívida, mas existe uma palavra que está acima das dívidas. O inferno não deixa de ser inferno, mas existe um nome que está acima do inferno. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. As minhas declarações não vão fazer com que as coisas que vêm contra mim deixem de vir, mas vai fazer com que elas não consigam me tocar. A palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se podem abalar. Você recebe isso? Para viver o novo, precisa aprender a declarar o novo. E eu preciso finalizar oficialmente esse culto em alguns minutos, mas eu precisava de mais 10 minutos para terminar essa palavra. Alguém me dá 10 minutos de verdade? Quantos me dão 10 minutos? Levanta sua mão aí, por favor. 10, 20, 30, 40, 50. A gente tem que marcar nossa vigília aqui. Eu estou prometendo, mas eu acho que a gente podia marcar uma vigília aqui, hein, pastorzão? Quantos acham que seria uma boa? A gente convida alguns amigos. Vai ser incrível. Theo Rubia, Morada, Pastor André Valadão, nosso louvor aqui de Alphaville, vai ser incrível. Vamos marcar isso, vamos fazer acontecer. Quem governa a sua boca, governa a sua história. Irmão, olha para mim. Quem governa a sua boca, governa a sua história. Porque se a gente não tem fé suficiente para mudar as nossas palavras, como você acha que você vai ter fé suficiente para mudar a sua vida? Você conhece alguém que vive falando assim: essa criança é uma peste? Alguém já ouviu isso? Essa criança é atentada. Esse menino não vai dar em nada. Esse cara é um sonhador. Ele é cheio de ideias. Ele é maluco. Alguém já ouviu isso? A gente tem facilidade de declarar coisas ruins a respeito de quem está perto, mas é difícil às vezes a gente conseguir enxergar coisas que Deus já disse a respeito de quem está perto. É por isso, irmão, que não precisa fazer sentido para ninguém, se já faz sentido para quem te prometeu. Quem governa bem a sua boca, governa bem a sua história. Romanos 1,17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Sabe o que é interessante? Essa passagem,
Às vezes a gente interpreta como se a gente fosse sempre depender de um livramento de Deus. O justo viverá pela fé, significa que, irmão, está dando tudo errado, você vai acessar a fé. Alguma porta se fechou, você vai buscar um livramento pela fé. Alguma coisa não está indo do jeito que você imagina, você vai buscar algo em Deus pela fé. Mas não é só sobre livramento que a palavra diz. Quando a palavra no original diz que o justo viverá sobre a fé, esse termo viverás pela fé diz respeito a você gerar novas realidades em fé. O que a palavra está dizendo é que o justo vai viver daquilo que é gerado pelo que sai da sua boca. Os milagres que você vai viver vão ser gerados pela palavra que sai da sua boca. Portas que Deus vai abrir serão abertas pela palavra que sai da sua boca. Pastor, então você está dizendo que as minhas declarações mudam a soberania de Deus? Não, o que eu estou dizendo é que a soberania de Deus já liberou palavras a seu respeito, mas você precisa concordar com elas. Você precisa declarar: assim seja, eu creio, um ano de milagres, eu creio, o mar vai se abrir, eu creio, Deus vai me levar a lugares que eu nunca imaginei que eu iria, eu creio, esse câncer vai se tornar um testemunho, eu creio, os meus gigantes vão me levar a novos níveis, esse não é o final da minha história, eu creio, Deus ainda está fazendo coisas novas na minha história. Você está comigo? Diga amém. Viver pela fé significa que o justo, pelo que sai da sua boca, vai dar origem a algo. Irmão, eu lembro, eu estou quase finalizando aqui, quando veio o lockdown, Miami se tornou o epicentro do contágio mundial de Covid por algumas semanas. Eu era um jovem pastor, numa terra estrangeira, sem falar o idioma, sem nenhum recurso, sem caixa. E aí o empresário veio falar comigo, um grande empresário no Brasil, ele é multimilionário no Brasil, e ele estava com a gente nessa época. Ele falou: pastor, posso te dar um conselho? De business. Vamos entregar o lugar, vamos devolver. Quando tudo isso passar, a gente volta. Aí eu falei: irmão, esse é um bom conselho, mas eu estou administrando uma igreja, e esse é um negócio do meu pai, não é o meu. E se Deus não quiser manter a igreja de pé, ninguém aqui vai manter. Mas se Deus quiser manter ela, independente da crise, do cenário, os recursos vão vir de lugares que a gente nem imagina. Eu falei: eu prefiro correr riscos com Deus do que buscar um lugar seguro sem Ele. Eu lembro do primeiro culto online que a gente fez. Alguns cultos tinham 600 pessoas conectadas, 800 pessoas. Eu comecei a profetizar e eu declarei: eu creio que a gente vai ter cultos em que a gente vai precisar de 1, 2, 3 minutos para citar o nome de cada nação conectada. Eu creio que Deus vai conectar pessoas de outros lugares. Eu creio que está nascendo uma igreja para a cidade, uma cidade para as nações. Irmão, nos últimos domingos a gente tem uma média de 20 a 30 nações conectadas todos os domingos. 70% dos recursos que sustentam a nossa igreja em Miami vem das nações. Tem dia que tem Mônaco conectado, São Martin conectado, Bulgária, Hungria. Tem países que eu nem sabia que existia, tem países que eu nem sei como falar, mas a verdade é que realidades que a gente vive hoje foram só palavras liberadas um dia. Foram só palavras. Eu lembro de uma oração que eu fiz quando eu era líder de jovens lá em Cabo Frio. Eu lembro disso como se fosse hoje, como se estivesse acontecendo agora. Eu consigo lembrar do cheiro, eu consigo lembrar da temperatura. Eu estava no alto do monte. Alguém que já orou em monte? Alguém aqui já teve essa experiência com Deus? Eu estava no alto do monte e eu estava vendo a cidade toda iluminada à noite. E eu estava ali falando com Deus e liberando algumas coisas, declarando algumas coisas. E eu lembro de um pedido que eu fiz. Eu falei: Pai, me dá essa geração por herança. Pai, me dá essa geração por herança. Me dá essa geração por herança. Deus, eu quero me gastar para falar do Senhor nessa geração. Me dá essa geração por herança. E eu lembro, irmão, que eu senti algo como se Deus estivesse confirmando aquilo que eu pedi. Eu creio que aquilo agradou o coração de Deus. E em algum momento, quando a gente começou a viver um mover em Cabo Frio, eu falei: uau, estou vivendo a plenitude da palavra. Está acontecendo, se cumpriu. E aí Deus sussurrou no meu ouvido: eu nem comecei a fazer. Aí a gente foi levado para o Rio, Deus moveu a gente para lá, a gente começou a viver um avivamento. E eu lembro um dia que tinha um culto com 1000 jovens, e eu olhei e falei: uau, se cumpriu a palavra. Aí Deus falou: eu nem comecei a fazer. Eu lembro de vezes que eu preguei aqui em Alphaville que eu já tive essa mesma impressão. Como hoje, eu estou constrangido com o que Jesus está fazendo aqui. Eu estou constrangido de poder pregar nessa noite. Porque, irmão, por mais que a gente faça uma escala entre os pastores, eu preciso entender que Jesus me escalou para pregar essa noite.
Jesus colocou o meu nome lá, 26 de junho de 2022, Alphaville. O meu filho André Fernandes vai falar sobre mim nessa noite. E aí eu olho para tudo que Deus está fazendo e eu não consigo me esquecer que toda essa realidade hoje foi só uma palavra liberada um dia. Eu estou quase finalizando, mas o que eu quero te convidar, a gente vai fazer isso de uma forma tão poderosa e o mover de Deus vai fluir nos próximos dias de uma forma tão intensa sobre você. O que a gente vai fazer até o final desse culto é abrir a nossa boca e começar a liberar novas realidades por fé. Você vai lembrar de pessoas, Deus vai trazer à tua memória pessoas. Talvez alguns aqui precisam liberar perdão para alguém. Irmão, o perdão, ele para você, não para o outro. O perdão prende você, não prende o outro. Talvez você precisa nessa noite liberar perdão para alguém. Talvez nessa noite você precisa se arrepender de algo que Deus te confiou e pediu para você fazer e você deixou de lado. Quando eu terminar a faculdade eu faço. Quando eu terminar a minha casa eu faço. Quando eu comprar minha casa própria, Deus, ele tem ciúmes de você. Ele não quer dividir você com ninguém. Ele não quer ser um segundo plano, ele não quer ficar engavetado. Deus está trazendo a memória de pessoas nessa noite, palavras que ele já te deu sobre o teu ministério, sobre a tua família, sobre o teu chamado. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Deus está sacudindo a igreja para que a gente volte a sonhar. É tempo de voltar a sonhar, é tempo da gente abrir a nossa boca e liberar o novo de Deus sobre a nossa história. Você crê nisso? Declare com autoridade. Diga: Pai, eu creio que existe uma liberação sobrenatural nessa noite. Diga: como diz a tua palavra, aquilo que nós ligarmos na terra terá sido ligado nos céus, e aquilo que nós desligarmos na terra terá sido desligado nos céus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Tiago 4,7 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Salmos 37,3, e o louvor pode se posicionando, diz: confie no Senhor e faça o bem, e assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará como alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Salmos 34,4 diz assim: eu busquei o Senhor e Ele me respondeu, e Ele me livrou de todos os meus temores, porque os que olham para Ele estão radiantes de alegria, os seus rostos jamais mostrarão decepção. Esse pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e Ele os livra. Então provem e vejam. Então provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Então temam ao Senhor, vocês, os seus santos, pois nada faltam àquele que os teme. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Queria te convidar no seu lugar a ficar de pé. E esse é o momento mais importante dessa noite. Fica de pé no teu lugar, não se distraia. Você que está lá no final, por mais que você esteja distante do que está acontecendo aqui, Deus, Ele sabe quem é você e qual é o nome que você tem. Ele sabe o que você precisa e quais são os desafios que você enfrenta. Irmão, sabe o que eu amo no Evangelho? Olha para cá. É que o Evangelho é perfeito para pessoas imperfeitas. A gente pode ter errado a semana inteira, mas se a gente se arrepender e buscar no Senhor nessa noite, Ele é fiel e justo para fazer coisas novas. A sua bondade e a sua misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Você crê nisso? Você recebe isso?